Veja na edição do Cidade Livre de hoje. Polícia captura foragido da justiça que andava livremente pelas ruas. Ibama determina a paralisação de testes em novas turbinas de Belo Monte. Idoso que mora sozinho e vive em condições insalubres passa necessidades. Secretária adjunta de Gestão Operacional da Segup está na cidade para reuniões sobre investimentos em Altamira. Agricultores que vivem em áreas de preservação em Anapu são incluídos no projeto Copa Verde. Esses e outros destaques agora no Cidade Livre. Boa tarde. Um detento que estava foragido há 8 anos foi capturado pela polícia de Altamira. Ele havia sido condenado por assalto, mas estava tranquilamente pelas ruas da cidade. Foi durante ronda de rotina pela rodovia Ernesto Ascioli que a polícia prendeu Tiago Santos Pereira. O foragido da justiça estava nesta motocicleta que foi apreendida e trazida para a delegacia. Com ele, a polícia encontrou R$500 em dinheiro e um celular. Tiago não quis dar entrevista. Segundo a polícia, Tiago foi preso em 2008. Ele responde por assalto. Na época, ele teria roubado 3 motos. A fuga do presídio aconteceu em 2010. Tiago ficou detido na delegacia da Polícia Civil e deve ser transferido para o Centro de Recuperação de Altamira. Após uma denúncia nas redes sociais, nossa equipe foi até o bairro Mutirão conferir a situação em que se encontra um homem que é deficiente físico e que mora sozinho em um barraco. Ele não recebe assistência do município e sobrevive graças à solidariedade de vizinhos. Nós estamos aqui na Rua 7, no bairro Mutirão, e a história que a gente vai contar para vocês hoje é de uma pessoa que vive sozinha num barraco e só consegue sobreviver hoje porque existem pessoas boas aqui em Altamira que cuidam dela. Nem aqui eu não durmo direito. Com medo de alguém entrar, né? Com medo de entrar uma deles que me mata aí dentro aí. Porque aqui não era fechado, a cadeira dormia ali, carregava minha cadeira. Saí catando minhas latinhas, o povo me dava bateria, o povo me dava um peixinho pra gente comer. Agora, como é que eu vou sair agora? Com 57 anos, seu Caetano trabalhava vendendo latinhas. Ele circulava pelas ruas da cidade e recolhia o material, que depois era vendido. Mas há um mês tudo mudou. A cadeira de rodas que ele tinha foi roubada. E isso deixou o cadeirante muito triste. A história que a gente vai contar é do seu Caetano. Ele antes morava nesse barraco bem aqui. Ele morava nessa situação. Se chovesse, provavelmente molhava. Era aqui que ele morava sozinho. E com a ajuda de vizinhos, ele conseguiu inclusive montar isso aqui. Porque nem isso ele tinha. Ele vivia numa casa cedida por amigos, pessoas que conheciam ele, mas infelizmente por causa de conflitos familiares, a casa precisou ser vendida e aí ele ficou na rua. Esses vizinhos, essas pessoas que moram aqui pertinho dele, fizeram isso aqui. Só que chegou uma hora que já não dava mais para ele morar aqui, porque não tinha segurança e também não tinha condições por causa da chuva, do calor. E aí o que foi que fizeram? Eles se juntaram, fizeram esse outro barraco aqui, que é um pouco melhor, um pouco mais firme. Também não tem segurança, mas a gente pode dizer que tem segurança com relação à chuva. Que agora, pelo menos, o senhor pode descansar um pouco e dormir tranquilo, sem medo da chuva, não é isso, seu Caetano? Da chuva não se molha não, da chuva. Mas dormir tranquilo aqui, a gente não dorme não. Não dorme não, porque aqui é muito perigoso dormir aqui. E tem um detalhe, né, seu Caetano? O senhor vocês estão vendo, o seu Caetano está numa cadeira de rodas. Só que essa cadeira de rodas aqui, ele não consegue sair daqui. Não dá para ele sair daqui. A cadeira que ele saía, ela foi roubada. Por incrível que pareça, alguém roubou ele, levou o único bem que ele tinha, que era uma cadeira de rodas. E agora o senhor não consegue sair daqui mais. Não sai mais não sai não. Pra longe não. Essa aqui só sai aqui pra perto mesmo, essa daqui, pra perto mesmo. Mas pra longe não sai mais não. Aí eu posso fazer agora. Seu Caetano, o senhor me contou que antes de vir para cá, antes de morar aqui na Rua 7, no Mutirão, o senhor se inscreveu num projeto habitacional aqui do município, que é o Arapujá, e o senhor tentou conseguir uma casa lá, se inscreveu na assistência social. Como o projeto não saiu do papel, o senhor não conseguiu sua casa. O senhor tem esperança de conseguir uma casa? Eu tenho esperança de conseguir uma casa. Com fé em Deus, consigo. Uma casinha. Uma casa decente, de verdade. Verdade. Assim da gente, a gente pode mandar, se manda, né? Agora esse terreno aqui não é meu. Como é que eu vou fazer uma casinha aqui de tijolo? Não tem jeito.
Até tem pessoas que querem lhe ajudar, né? Que querem construir uma casa. Mas o terreno é doado, esse terreno aqui é cedido, ele pertence a uma igreja, que gentilmente o pastor cedeu para que ele pudesse morar aqui. Mas infelizmente o senhor não pode construir, né? De tijolo não, só de tábua mesmo, só de madeira mesmo. Só de madeira, mas o rapaz não quer fazer de madeira aqui, quer fazer de tijolo, né? Não adianta. Quer lhe dar uma habitação digna, né? Mas infelizmente como o terreno não lhe pertence, fica difícil. Fica difícil o terreno. E o que a gente tenta com essa matéria, com essa reportagem que a gente está fazendo aqui, é que o pessoal que está assistindo em casa possa ajudar, possa contribuir. Não só com alimentos, porque o seu Caetano precisa de alimentos, mas também com uma cadeira de rodas. Porque essa cadeira aqui, mal dá para ele se locomover aqui no terreno. E ele não consegue sair daqui. Então, se ele conseguisse uma cadeira de rodas, melhoraria muito a sua condição, não é, seu Caetano? Melhoraria bastante, né? A outra, eu trabalhava com ela. Na outra eu saía catando latinha, passava um povo vendia peixe, o povo me dava peixe, né? Eu trazia. Mas essa aqui não aguenta peso. Seu Caetano, hoje, o que lhe faria muito feliz hoje? Muito feliz? Que vai amizade com o povo, né? Amizade com o povo. E uma casinha também. A casa é seu grande sonho? Minha casa é. Sem casa, sozinho, o homem que sorri com facilidade encontra forças na amizade com pessoas simples, que cuidam dele e fazem o que podem para ajudar. A vizinha que prepara o alimento e leva até o barraco não quis conversar com nossa equipe. Ela pediu privacidade e disse que jamais negaria um prato de comida para alguém tão necessitado. No barraco, montado com material reaproveitado, encontramos uma cama velha e um armário quebrado. O fogão não funciona, serve como depósito. E banners encontrados na rua decoram o lugar, que apesar da pobreza, ele faz de tudo para transformar em um lar. A gente tem que ficar alegre, né? Eu tô na cadeira de roda. Eu andava, agora tô na cadeira de roda. Agora eu vou pegar uma faca, vou me matar. Vou pegar uma botar a porta aqui. Não. Deus o livre. Eu tô com Deus. Deus cuida da gente. Nossa equipe esteve com a coordenação da assistência social do município e conseguiu agendar uma visita ao senhor Caetano. Nosso próximo passo é conversar com a responsável pelos programas habitacionais e entender como uma pessoa que já deveria ter sido cadastrada nesses programas ainda vive nessas condições. Enquanto isso, quem quiser doar uma cadeira de rodas e contribuir de alguma forma para melhorar as condições de vida do seu Caetano, pode entrar em contato com a nossa redação nos telefones 3515-3555 e o 991 99 0885. O IBAMA determinou a paralisação dos testes das novas turbinas de Belo Monte. A decisão veio após a morte de quase 1 tonelada de peixes no início deste ano, quando a 8ª turbina foi ligada. A decisão do IBAMA foi tomada no último dia 9, 2 dias antes da 9ª turbina da hidrelétrica Belo Monte ser ligada para testes. De acordo com o órgão, os testes feitos pela Norte Energia teriam ocasionado a morte de quase 1 tonelada de peixes. Segundo o IBAMA, a causa da morte dos peixes seria a força gerada no fundo do reservatório pelos rotores das turbinas. Tanto durante a fase de testes quanto durante a fase de operação, os peixes estariam sendo sugados pelas turbinas. Bom, a Norte Energia apresentou alguns relatórios sobre esses testes e nesses relatórios estavam colocados uma mortandade de peixe acima do que era esperado. A gente está em período de piracema e aí o IBAMA, numa avaliação interna, achou por bem notificar a empresa para que não fizesse mais esse tipo de teste. Segundo o relatório da Norte Energia enviado ao IBAMA, a primeira morte de peixes aconteceu entre os dias 16 e 24 de fevereiro. Durante os testes foram mortos 396 peixes de diferentes espécies, o equivalente a 395 quilos. No dia 25 de fevereiro, a empresa teria adotado medidas para tentar resolver o problema. Uma delas seria a injeção de ar com alta pressão nos tubos de sucção das turbinas para espantar os peixes. A outra alternativa foi tentar afugentar os peixes através de mergulhadores que entraram no interior do tubo de sucção até as pás da turbina. Nenhuma das medidas teve sucesso.
Após testar as medidas para afugentamento dos peixes, entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março, mais 1.072 peixes foram mortos, o equivalente a 508 quilos. Nesse tipo de empreendimento ocorre sim mortandade, mas estava ocorrendo num número que nós consideramos inaceitável, e como no último teste de turbina isso aconteceu e foram identificadas mortes de peixes recentemente, nesse mês, nós achamos por bem, por medida de precaução, notificar a Norte Energia. Ela vai ter que nos apresentar um plano de mitigação em relação à morte dos peixes antes de fazer o teste da turbina. A preocupação é que a morte de peixes aconteceu no período do defeso, época de reprodução de várias espécies. O licenciamento, a diretoria de licenciamento, ela constata o problema. Aí ela manda para a diretoria de proteção ambiental, que é que faz as autuações, para verificar se houve ilícito ou não. A multa ocorre se houve a infração administrativa. Isso é um processo sancionador que está em curso no IBAMA, então não sei ainda se vai haver multa ou não. O que tem determinado desde sexta-feira uma notificação, não faça o teste agora, me apresente uma solução para os peixes. Isso é o que já foi feito. Não foi estipulado pelo IBAMA um prazo para que a Norte Energia apresente uma solução definitiva para o problema. Mas, enquanto isso, as novas turbinas continuam paradas. De acordo com o IBAMA, ainda não há informações da quantidade de peixes mortos durante os testes das turbinas já em funcionamento na casa de força. Na verdade, o IBAMA está apurando a quantidade total de peixes ainda. A gente não tem o resultado de outras turbinas. Mas a gente está fazendo essa apuração hoje. A equipe de hidrelétricas, de licenciamento ambiental de hidrelétricas, ela está trabalhando nisso e a gente vai levar para a diretoria, levar para a presidência para ver o que vai ser feito. A notificação que foi emitida para a Norte Energia solicita dela uma apresentação de um plano que seja avaliado pela diretoria de licenciamento ambiental e seja avaliada como suficiente para garantir que a gente não tenha uma mortandade de peixe excessiva como está ocorrendo. Esse plano vai ser avaliado e se bem avaliado, a gente libera a Norte Energia. Se não for bem avaliado, continua bloqueada o comissionamento de novas turbinas e manobras de parada e partida de turbinas já em operação. Em nota, a Norte Energia disse que tem providenciado a implantação de barreiras e outras soluções tecnológicas que evadam cardumes de peixes nas zonas próximas do tubo de sucção de unidades geradoras da casa de força principal da usina hidrelétrica de Belo Monte e que já apresentou o documento técnico sobre a eficiência destes dispositivos. E veja a seguir, secretária adjunto de Gestão Operacional da Segup está na cidade para reuniões sobre investimentos em Altamira e beneficiários do Bolsa Família têm até amanhã para atualizar cadastro. O secretário adjunto de Gestão Operacional da Segup chegou hoje em Altamira e disse que veio tratar de novos investimentos na área de segurança pública para este ano. Ele também falou da atual situação do novo presídio da região, que está com as obras paradas. André Luiz de Almeida Cunha, secretário adjunto de Gestão Operacional da Segup, chegou em uma comissão de representantes da Secretaria de Estado, incluindo o delegado Civil Maués, da Polícia do Interior. Eles participarão de reuniões fechadas, onde serão discutidas etapas e estratégias de novos investimentos na segurança para a região transamazônica. Ainda no aeroporto, o secretário falou que será feita uma avaliação de espaços para a montagem de novos equipamentos públicos da área da segurança, a partir da nova nomeação de policiais civis, publicada ontem no Diário Oficial. A intenção é montar em Altamira uma nova unidade de polícia judiciária, voltada para investigações de conflitos agrários. O secretário também falou sobre a obra do novo complexo penitenciário da região, atualmente paralisada e abandonada diversas vezes por empresas contratadas da Norte Energia. Então a gente já veio aqui para já tratar desses preparativos de espaço físico, conversar com as pessoas que já trabalham aqui na área e que em breve haverá uma lotação de um efetivo adicional a partir da nomeação que saiu no Diário Oficial ontem com os novos policiais civis. A obra de Vitória do Xingu, ela está sendo tratada já, a retomada dela, junto ao consórcio Norte Energia, pela Secretaria de Segurança Pública, em conjunto com a Procuradoria-Geral do Estado. As tratativas para a retomada já estão sendo feitas, é uma questão de tempo para que
a Norte Energia possa fazer a contratação de uma nova empresa, já que a que estava no contrato, ela abandonou o contrato por uma série de questões, e por isso que houve a interrupção das obras. Mas isso já está sendo tratado, sim, junto a um consórcio. Nossa função aqui hoje, inclusive, já é cuidar da ampliação do aparato de segurança pública no município de Altamira, com inclusive a instalação deste novo equipamento público que vai ser implantado a partir da nomeação dos novos policiais civis. Em seguida, em junho, quando tivermos a conclusão do curso do efetivo da Polícia Militar, que está em processo de formação, nós teremos então um incremento de efetivo da Polícia Militar aqui, não só em Altamira, mas na mesorregião, o que deverá, sem sombra de dúvida, melhorar ainda mais o serviço ofertado pelo sistema de segurança pública. Beneficiários do Bolsa Família que receberam aviso no extrato de pagamento devem atualizar os dados no Cadastro Único para programas sociais do governo federal só até amanhã, sexta-feira. A atualização deve ser feita com documentos pessoais e dos demais integrantes da família. Quem não atender o chamado corre o risco de ter o benefício cancelado neste mês de março. As famílias pertencentes ao Grupo 4 são aquelas beneficiárias ou não do programa Bolsa Família e de outros programas sociais com inconsistência de renda provenientes de dados do mercado de trabalho, recebimento de benefícios previdenciários ou BPC, o benefício de prestação continuada, contribuições previdenciárias e óbitos. Para fazer a atualização, os beneficiários precisam apresentar obrigatoriamente cópia original dos seguintes documentos do titular e das pessoas da família maiores de 18 anos. Identidade, cadastro de pessoa física, ou CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, carteira de trabalho, contra-cheque, no caso se estiver trabalhando, e título eleitoral. É necessário ainda apresentar documentos com cópias de crianças e adolescentes. Devem fazer atualização das informações dos beneficiários que receberam aviso no extrato de saque do programa Bolsa Família. E depois de intervalo, agricultores de Anapu são incluídos no projeto Copa Verde e o Comitê da Repan Xingu discute pauta regional para 2018. O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e a Iniciativa Verde, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol e o Ministério do Meio Ambiente, realizaram o plantio de árvores em áreas de preservação permanente, fruto da compensação de carbono do Campeonato Copa Verde 2018. A ação aconteceu em Anapu e teve a participação do ex-jogador da seleção brasileira e tetracampeão mundial Branco e do presidente da CBF. O IPAM promoveu a recuperação de áreas de proteção permanente em alguns lotes rurais da agricultura familiar na cidade de Anapu para receberem cerca de 1.600 mudas de árvores. 30 famílias envolvidas no projeto Copa Verde irão continuar com o trabalho de recuperação de suas áreas com a implantação de sistemas agroflorestais. Essas famílias são assentados e beneficiários do programa Terra Legal de Anapu, Pacajá e Sozel. Seu Erivaldo Rodrigues é um deles. Ele é pecuarista, mas agora com as mudas plantadas no lote dele, vai garantir uma nova fonte de renda. Só em a gente estar preservando a natureza, né, já é importante, né? E com certeza vai melhorar alguma coisa mais na família. O lançamento do projeto na região de Anapu contou com a participação de autoridades ligadas ao setor do meio ambiente da região e também o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, que chegou em uma comissão composta pelo presidente da CBF e o ex-jogador da seleção brasileira e tetracampeão do mundo, Branco. Todos parceiros do programa Copa Verde. As mudas doadas aos agricultores são da espécie açaí, buriti, taperebá, cupuaçu, banana, goiaba, ipê-roxo e mogno. Os produtores também se comprometeram em dar contrapartidas ao projeto, principalmente mão de obra e materiais que podem ser extraídos do próprio lote, como madeira e adubo. Foi o IPAM que promoveu a recuperação das APPs em alguns lotes rurais de Anapu. Há uma organização dos pequenos produtores familiares nessa região que é exemplar. Eles já vêm com um aumento de consciência de que as áreas de proteção permanente ao longo dos rios é algo fundamental para a produção deles, mesmo aquela produção que não dependa só de produtos da floresta. O que eles estão fazendo aqui é muito mais do que plantar árvores, aumentar a renda plantando árvores frutíferas no meio das árvores nativas, mas também produzindo água para o futuro.
Só aqui na região de Anapu, neste ano de 2018, serão plantadas nas áreas de preservação permanente 1.600 mudas de 14 espécies diferentes, entre árvores nativas e frutíferas. Os produtores desta região, além de colaborarem com a preservação do meio ambiente, eles vão passar a ter também uma nova fonte de renda com a venda das frutas e das polpas. O trabalho de orientação técnica sobre o plantio será uma parceria entre Ideflor, agricultores e a Fundação Viver, Produzir e Preservar. Nós já estamos há algum tempo fazendo esse esforço das organizações não governamentais e as secretarias de meio ambiente, como vocês observaram, no sentido de sensibilizar a comunidade para já ir trabalhando esse processo de reflorestamento, né? Primeiro, combater o desmatamento, fazer atividades produtivas que possam reduzir o desmatamento. E a Fundação ela tem uma missão nessa região e nessa parceria com o IPAM nós estamos entrando com a parte de assistência técnica nesse projeto da Copa Verde. Para nós é motivo de alegria. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, participou ativamente do projeto e plantou algumas mudas junto à comunidade. Segundo ele, a presença do Estado tem sido quase nula no que diz respeito a investimentos em programas que combatem o desmatamento. Ele também falou sobre os benefícios que o projeto traz ao agricultor. Estávamos tendo uma grande negligência na parte do comando e controle. Infelizmente, hoje, o controle do desmatamento ele ainda é por comando e controle, poder de polícia. E quando falta orçamento ou falta vontade política, esse desmatamento vai embora. Era isso que estava acontecendo nos 3 anos anteriores à minha entrada no Ministério. Então, logo eu entrei, eu consegui recompor o orçamento dos órgãos de fiscalização, conseguimos mais recursos ainda do Fundo da Amazônia e com isso a gente duplicou os recursos para comando e controle, para poder de polícia, fiscalização. Dessa forma a gente conseguiu inverter a curva do desmatamento que estava crescendo há 3 anos consecutivos. Aqui a gente cumpre a legislação do pequeno produtor, mantendo uma área de preservação permanente nos moldes da legislação e amplia essa área de preservação permanente, plantando árvores e que possam dar renda para a família que é proprietária da terra. Eu acho muito legal isso e é tudo de bom. Na edição de 2017, o campeonato evitou a emissão de 19 toneladas de carbono e gerou economia de água por meio da coleta de resíduos sólidos. A Copa Verde é um campeonato de futebol iniciado em 2014 e disputado por 18 equipes das regiões Norte e Centro-Oeste. A competição promove um conjunto de ações sustentáveis, como a compensação das emissões de gases de efeito estufa. Para o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Antônio Nunes, essa é uma parceria que dá bons frutos e tem recebido convites para lançamento em outras Copas. Quando nós lançamos esse projeto, nós íamos chegar aqui, em plena Transamazônica, já trabalhando a nível de recuperação do meio ambiente, tudo, carbono zero, tudo isso, tá? Vocês conseguem aliar, né? Aliar o futebol à sustentabilidade. Como é que é isso? Olha, aliar a sustentabilidade, o futebol à sustentabilidade é interessante, né? A gente faz um projeto na cabeça, de repente não sabe onde vai cair. Aquilo de repente caiu como uma luva aqui nesse nosso projeto de Copa Verde, que tem inclusive já um estado do sul, que é o Paraná, através da hidroelétrica de Itaipu, querendo um grupo da Copa Verde lá, quer dizer, uma chave da Copa Verde já para eles participarem, com o patrocínio da Itaipu Binacional. O Comitê Repan Xingu, criado na Prelazia em novembro de 2017, durante o seminário Laudato Si da Rede Eclesial Panamazônica, Repan, se encontra 3 vezes por ano em Altamira. A primeira reunião de 2018 discutiu a pauta regional ambiental, que será trabalhada este ano dentro e fora da igreja. A Amazônia, suas diversidades culturais e populacionais, voltou a ser destaque em 2018, após a convocação do Papa Francisco para o Sínodo dos Bispos. No último mês, Sua Santidade voltou a falar em público sobre o grande evento marcado para acontecer entre os dias 3 e 28 de outubro e destacou a importância de se tocar em assuntos sensíveis, como as populações tradicionais e os jovens.
Em preparação para o sínodo, o Comitê da Repan tratou de avaliar as ações que foram realizadas o ano passado e iniciar a discussão da pauta e dos projetos que serão apresentados durante o grande evento. Nós olhamos agora como estão os comitês nas várias regiões da Amazônia, que a Repan está presente somente na Amazônia, né? Como estão articulados e se organizando nas outras dioceses e nos outros regionais da nossa Amazônia. Baseado no documento escrito pelo Papa, o Laudato Si, que descreve os desafios enfrentados pela floresta amazônica em toda a sua extensão, a Repan, Rede Eclesial Panamazônica, reúne sociedade civil organizada, representantes governamentais, estudiosos da área do meio ambiente e a Igreja, para discutir o cenário regional pós grandes empreendimentos e apresentar propostas de enfrentamento ao avanço econômico que ameaça a floresta e seus povos tradicionais. A rede é grande porque abarca toda a Igreja Panamazônica. Ela chega no momento oportuno. E, sobretudo, o Papa que nós temos no momento atual, o Papa Francisco, que tem um carinho todo especial pelo jovem, pelo pobre, né? E por aquele que está ameaçado. Ele dá muita força e a Repan chega no momento em que ela é para a sociedade aquilo que nós estávamos esperando. Este veículo onde as pessoas podem falar com liberdade, onde podemos estar em sintonia com aquela base esquecida pelos poderosos. A atuação desse grupo tem uma importância ímpar para a região. Defensores do meio ambiente e dos povos tradicionais, os membros do Comitê da Repan se apresentam para o embate com o governo e atuam ao lado do Ministério Público para evitar que o interesse econômico se sobreponha sobre o interesse público. A carta encíclica escrita pelo Papa Francisco, publicada em 2015, traz um apelo pessoal da autoridade pelo respeito e proteção ao meio ambiente, que ele chama de casa comum de todos os povos. O documento tem um especial cuidado com a Amazônia e que fomentou o debate na Repan 2017. Com a reunião do comitê essa semana, o grupo assume uma nova etapa de atuação e agora, com grande visibilidade às causas ambientais e sociais, as políticas públicas ganham urgência nessas regiões. A lógica do Papa Francisco, que está expressada na Laudato Si, que é a nossa grande ferramenta de trabalho, ele esteve agora com os povos indígenas em Porto Maldonado, lá no Peru, em janeiro, e o que ele dizia é justamente isso. Nós precisamos que esses povos sejam admitidos como interlocutores. Para isso, os estados, seja o estado do Pará, do Amazonas, e aí onde a Amazônia acontece, estabeleçam mecanismos de interlocução, de diálogo com esses povos para que se possa ter essa escuta e, ao mesmo tempo, então, a possibilidade de respeito àquilo que eles já têm, porque aonde a floresta está preservada é principalmente onde esses povos realmente têm os seus territórios demarcados. Então, isso indica que o caminho para realmente ter vida e plenitude na Amazônia passa pela articulação desses povos. Os jovens são presença marcante no comitê e defendem seus interesses. O papel da juventude sendo protagonista desse espaço, né, atuando nas comunidades, né, trazendo animação, a energia, a força e a luta, é muito importante para o processo de caminhada. É de um significado do tamanho da Amazônia, de importante que é dos seus povos, das suas culturas, dos seus modos de desenvolver, dos seus produtos, os seus modelos de desenvolver, do bem viver, assim, dos seus projetos de vida. Assim é a Repan, é uma grande alegria. O Cidade Livre termina aqui. Não esqueça de nos acompanhar em nossas páginas nas redes sociais e, se quiser, pode deixar sua sugestão de reportagem nos comentários das nossas publicações. Até amanhã!